Neste vídeo, como fazer o trabalho mais rápido. Eu vou te dar 8 oportunidades, porque são 8 os sabotadores mais perigosos para a sua produtividade. Sabe aquele problema de não conseguir finalizar a tarefa dentro do tempo que você tem disponível e aí acaba virando um efeito dominó ao longo de todo o seu dia? A culpa pode ser desses sabotadores. Eles são grandes ladrões de tempo, mas se apresentam de forma tão disfarçada que você sequer suspeita deles. Fica até o final do vídeo, porque você conhecer esses 8 sabotadores vai te dar 8 oportunidades de você fazer o seu trabalho mais rápido. Você precisa aprender a defender o seu tempo. Afinal, sem tempo, o que será da sua produtividade? Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Prof. Daisy e criei esse canal para compartilhar com você dicas e técnicas trazidas diretamente do método Máquina de Tempo para melhorar a produtividade da mulher. O método Máquina de Tempo ajuda a mulher a ter tempo e disciplina. Tempo para fazer tudo o que deseja e disciplina para de fato fazer. No último vídeo que saiu por aqui, vou deixar ele linkado aqui se você ainda não assistiu, eu compartilhei com você um conceito muito importante e central do método Máquina de Tempo, que é a linha do tempo. Esse conceito da linha do tempo é como se fosse um raio-x do seu dia, com todas as atividades que você já fez ou ainda vai fazer naquele dia, listadas na sequência de realização e com hora de início e de término. Não deixe de assistir aquele vídeo da linha do tempo, porque lá eu te ensino como construir a sua linha do tempo e que diferença que ela vai fazer na sua produtividade. Só que eu já sei de uma coisa. Depois que você construir a sua linha do tempo e for colocá-la em prática, eu sei que muitas vezes você não vai conseguir viver na íntegra a sua linha do tempo. E muito provavelmente você não vai conseguir nem identificar por que você não está conseguindo cumprir com tudo aquilo que você planejou. Mas eu sei, são esses sabotadores que eu vou te falar hoje. Vou usar uma analogia aqui com você que, se você for das antigas aqui no canal, se você acompanhou os primeiros vídeos que saíram por aqui, talvez você já tenha até me ouvido usando essa analogia. Seguinte, imagine que eu queira fazer uma viagem da cidade A até a cidade B e eu vou viajar de carro. Qual que é uma das primeiras coisas que eu preciso fazer? Identificar qual é a distância entre a cidade A e a cidade B e quanto de combustível que eu vou precisar para chegar de uma cidade a outra. Muito bem, eu fiz isso, identifiquei a distância, calculei quantos quilômetros que o meu carro faz por litro de combustível e então eu calculei quanto de combustível que eu vou precisar. E fazendo esses cálculos, eu percebi que eu vou precisar de um tanque de combustível. Esse um tanque de combustível ele vai ser suficiente para eu chegar da cidade A até a cidade B e vai sobrar ali só um pouquinho. O suficiente para os meus primeiros deslocamentos ali dentro da cidade B, mas loguinho eu já tenho que abastecer novamente, porque senão o combustível vai acabar. Muito bem. Só que tinha um pequeno detalhe no meu tanque de combustível que eu não coloquei na minha equação, nos meus cálculos, no meu planejamento. O meu tanque de combustível tinha alguns buracos. Esses buracos eram pequenos, tão pequenos que eu não consegui enxergar que eles estavam lá, mas eles estavam. E como qualquer buraquinho em um recipiente que contém líquido, por menor que ele seja, o que vai acontecer? Ele vai fazer vazar líquido, certo? Mas você lembra que nos meus cálculos, a quantidade de combustível que eu iria colocar no tanque daria o suficiente para chegar na cidade B? Se não tivesse nenhum vazamento. Como o meu tanque de combustível vaza combustível, o que provavelmente vai acontecer? O combustível vai acabar antes de eu finalizar a minha missão, antes de eu chegar na cidade B. Para resolver esse problema, eu tenho duas opções. Ou eu conserto o tanque, ou eu tampo esses buracos que fazem vazar combustível, ou eu já me programo para colocar mais combustível, considerando que um tanto eu vou perder no caminho.
É claro que o melhor seria consertar os buracos do tanque, mas nem sempre isso é possível. Então, melhor eu já me preparar para abastecer mais, para providenciar mais combustível do que ficar sem combustível no meio da estrada. Por que eu estou fazendo você imaginar essa historinha? Porque com a nossa produtividade é exatamente assim. Imagine que dentro da nossa produtividade, a distância entre a cidade A e a cidade B é a tarefa que você precisa realizar dentro de um determinado espaço de tempo. O combustível lá do tanque é o tempo que você tem para realizar essa tarefa. Sem tempo não tem como realizar. Sem combustível não tem como viajar, de carro pelo menos. E os buracos do tanque de combustível são os sabotadores da produtividade que estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia, na nossa rotina, e que se nós não ficarmos presentes para eles, eles roubam o nosso tempo e a gente nem percebe. Eu vou compartilhar com você hoje 8 sabotadores, 8 desses buracos do nosso tanque de combustível da nossa produtividade. Mas não são só esses 8, tá? Existem muitos outros. Muitos deles são óbvios, por exemplo, redes sociais. Nesses eu não vou nem entrar. Vou citar para você hoje aqueles menos óbvios, portanto, os mais perigosos, porque são aqueles para os quais a gente não se defende. Aí eles pegam a gente desprevenida e foi o nosso tempo pelo ralo. Primeiro sabotador, o celular. Esse você já ouviu com certeza falar, que ele pode ser muito perigoso para a sua produtividade, mas tem um detalhe. Eu quero pontuar aqui hoje o perigo do celular, não com redes sociais, não com joguinhos, coisas que é óbvio que vai sabotar a sua produtividade. E sim com aquelas coisas que não são tão óbvias assim. Por exemplo, a mensagem que você recebe do seu cliente, a mensagem que você recebe do seu chefe, a mensagem que você recebe do seu filho. Ou seja, aquelas coisas que chegam através do celular e que são muito importantes. E como elas são importantes, a gente acaba largando tudo o que está fazendo para atender aquela coisa ali. Só que no momento que a gente está realizando a tarefa A, qualquer coisa que use o nosso tempo e que não seja a tarefa A, exerce naquele momento um papel de sabotador. Consegue perceber isso? Então, fique ligada com o seu celular. Notificações de WhatsApp, notificações de redes sociais, qualquer coisa que chegue através do seu celular. Segundo sabotador da sua produtividade são as conversas. Pessoas que vêm conversar com a gente ou assuntos que a gente sente a necessidade de conversar com as pessoas, seja através do celular, de uma ligação ou pessoalmente. E aqui incluímos as dúvidas que as pessoas vêm tirar com a gente. Aí vai depender muito de que tipo de trabalho que você desenvolve, né? Mas imagina se você tem subordinados e às vezes eles vêm tirar dúvidas com você, ou até mesmo as dúvidas do seu filho, colegas de trabalho que vêm perguntar coisas, tirar dúvidas. Veja, tudo isso é muito importante. Mas naquele momento, se aquele não é o foco do seu trabalho naquele momento, se aquela não é a sua tarefa a ser realizada naquele intervalo de tempo, é um sabotador para a sua produtividade. A regra é muito simples. Se nesse bloco de tempo a tarefa oficial que foi marcada ali na minha agenda é a tarefa A, qualquer coisa que use o meu tempo, que não seja a tarefa A, é um sabotador da minha produtividade. E as conversas, elas são muito perigosas, porque às vezes a gente vai falar com uma pessoa um assunto que é bem rapidinho, mas aí uma coisa puxa a outra e facilmente a gente ficou conversando com a pessoa meia hora. E se aquilo ali não foi planejado, não foi intencional, vira efeito dominó com o resto das nossas atividades do dia. Terceiro sabotador é o nosso olho. O que eu quero dizer com isso? Uma das técnicas mais eficazes para manter o foco, para realizar a atividade com rapidez e para não ter erros naquilo que eu estou fazendo, é manter o meu olhar apenas na atividade que eu estou fazendo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está no escritório e aí assim, tudo que se mexe, tudo quanto é barulho, tudo que acontece, a gente
olha. A gente até não interage com aquilo ali, mas a gente olha. Ah, passou alguém ali, a gente olha. Daqui a pouco aconteceu não sei o que lá, a gente olha. Isso faz a gente perder tempo. E o tempo efetivo de produtividade que a gente perde é muito maior do que aquela fração de segundos que a gente demorou para olhar e desolhar. É muito maior porque o cérebro ele leva tempo para retomar a concentração no mesmo nível que estava antes da gente realizar aquela quebra. Fora o seguinte, a probabilidade de não voltar. Quer dizer, muitas vezes a gente levanta o nosso olhar e alguma coisa chama a nossa atenção. E aí a gente se distrai com aquilo ali. Ué, o que a vizinha tá fazendo lá? Lá pelas tantas, depois de não sei quanto tempo, a gente fala, nossa, deixa eu voltar aqui pro meu trabalho. Olha o tanto de tempo que eu perdi. Então, vigie o seu olho. Ainda que o seu cérebro queira prestar atenção no que está fora da sua tarefa, mantenha o olho só ali. Quando você mantém o olho só ali, você reduz o tanto de desperdício de tempo por ter sido chamada a atenção para essas coisas externas. Quinto sabotador, as pessoas. E aí, esse sabotador, ele tá bem próximo ali. Ele é bem parecido com aquele sabotador das conversas. É que as conversas, ela pode ser inclusive interna. Pode partir de mim o ir conversar com alguém. Nesse caso aqui é o que vem de fora mesmo, as pessoas que mandam mensagem, as pessoas que solicitam favores no meio do dia, as pessoas que solicitam reuniões que não estava previsto, pessoas no geral, sem maldade, sem intenção, claro, mas as pessoas exercem muitas vezes o papel de sabotador. Prestemos atenção nisso. Sexto sabotador é assim, ó, esquecer o relógio. Porque se eu tenho um planejamento com a atividade que eu preciso fazer e um tempo para realizar aquela atividade, eu tenho que ficar sempre conectada com o relógio. Quantas vezes que já aconteceu de você começar uma atividade, você mergulha tanto naquela tarefa ali, parece que você está ali há 5 minutos e quando você vai olhar no relógio já passou 30, 40 minutos. Isso pode ser um fator para sabotar a sua produtividade do dia, porque se você não levar controladinho ali a sua velocidade de execução com a velocidade de andamento do relógio, a chance de você não dar conta de realizar as tarefas dentro do tempo que você destinou para elas é muito grande. Então, mantenha-se sempre conectada com o relógio, porque aí você consegue ir calibrando a sua velocidade, a sua agilidade. Sétimo sabotador, a multitarefa. Essa daí é bem conhecida, né? O cérebro humano não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem a impressão assim, não, tudo bem, o cérebro dos outros não consegue, mas eu consigo. Não, existem pesquisas científicas que comprovam isso. Inclusive tem um vídeo já aqui no canal falando especificamente da multitarefa. Eu vou deixar ele linkado aqui também. Dá uma olhada lá. Multitarefa é uma armadilha, um tiro no pé. Foque em uma coisa de cada vez. E aí é que a gente percebe que os sabotadores eles vão se misturando, né? Às vezes é o celular que chega com uma demanda e aí a gente já engata a multitarefa. Ah, tá, vou fazendo aqui, vou resolvendo aqui. E no fim, a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Oitavo sabotador, o nosso cérebro. Assim como o nosso olho, o cérebro também muitas vezes faz esse movimento. Às vezes a gente tá ali, concentrada, fazendo uma coisa e a gente lembra... Vou usar o meu exemplo como professora. O Pedrinho, nossa, mas o Pedrinho tá com dificuldade, né? Acho que eu vou pegar aqui o meu celular e já vou mandar uma mensagem pra mãe do Pedrinho. Ó, eu parei de fazer a minha tarefa que eu estava fazendo, a tarefa A, que era a tarefa que estava programada na minha agenda para eu fazer nesse bloco de tempo, não era mandar mensagem pra mãe do Pedrinho e nem notei. Então, cuidado com o seu cérebro. Assim como você deve manter o olho só na tarefa, mantenha o cérebro também só naquela tarefa. Mas como consertar esses buracos? Como anular a atuação desses sabotadores? Afinal, é só tapando os buracos que você vai conseguir fazer a tarefa mais rápido, já que você vai evitar de ter aquele tempo desperdiçado.
Só o fato de você ficar presente para a realidade de que essas coisas citadas sabotam a sua produtividade, dependendo da tarefa que você esteja fazendo naquele momento, 80% do problema já vai estar resolvido. Porque na hora que você fica presente para isso, automaticamente você já bloqueia aquela atuação, você já tem um autocontrole maior, você já vigia ali o seu olho, o seu cérebro. Para os outros 20%, aí vai entrar um pouquinho de criatividade, porque vai depender exatamente da sua realidade, que tipo de tarefa que você estava realizando, como exatamente que, por exemplo, aquele celular te atrapalha, aquelas pessoas te atrapalham, que pessoas são essas, qual que é a sua relação com essas pessoas, portanto, que tipo de atitude que você pode tomar com elas, aí vai entrar a sua criatividade. Mas o fato de você olhar para isso, estar presente para isso, já vai fazer o seu cérebro trabalhar na solução. Porque você vai encontrar a causa, na hora que você encontra a causa, você mesma automaticamente já enxerga como solucionar aquilo ali. Por isso que eu te disse lá no início desse vídeo que eu ia te ensinar como fazer o trabalho mais rápido, porque eu ia te dar 8 oportunidades. E se você prestou bem atenção no que eu estava dizendo, você percebeu que faltou um sabotador. 8, mas eu só falei 7? Vamos fazer uma brincadeira assim? Se fez sentido para você esses 7 sabotadores, eu vou guardar a 8 oportunidade aqui no meu bolso e eu vou esperar você me pedir. Se fez sentido para você, você vai me mandar um comentário, vai me pedir esse 8 sabotador e eu vou te mandar respondendo nos comentários que sabotador é esse e como você pode fazer para solucionar. Beleza? Mas com esses 7 que eu já te falei, se você resolveu os 7, a rapidez com que você vai fazer o seu trabalho vai mudar já da água pro vinho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com todas as pessoas que você conhece. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!